Vamos falar um pouquinho sobre pandemia, sobre o número que infelizmente teremos hoje aqui no Brasil. Chegaremos aos 600 mil mortos por Covid-19. E a gente traz aqui novamente ao programa uma das personagens aqui de Porto Alegre no combate à pandemia, no combate ao vírus, no trabalho duro e à frente de uma equipe que vem trabalhando há 1 ano e meio sem parar. A diretora-presidente do Hospital de Clínicas, doutora Nadine Cláudio, bom dia. Bom dia pessoal. A senhora Obrigada. Muitas vezes foi aqui pra gente na Rádio Gaúcha, no Gaúcha Atualidade, o termômetro do que estava por vir, do que estava acontecendo. Qual é a sua visão desse momento em relação à pandemia, variante, 600 mil mortos, num ritmo menor do que nós tínhamos até aqui, né? De rapidez para chegar a esse número, mas também de avanço da vacinação. Então, como é que a senhora está vendo esse momento e daqui para frente? Bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar conversando com vocês e com a nossa comunidade também gaúcha aqui. Eu acho que é o momento de olhar para trás e olhar para frente, né? Olhar para trás e lamentar profundamente 600 mil mortos por Covid num país como o nosso. Eu acho que isso é uma marca indelével que fica na nossa história e agradecer a todos os profissionais de saúde no país inteiro que lutaram e vem lutando bravamente para tentar mitigar, né, diminuir esse impacto em tantas famílias, né? Acho que a gente, cada paciente que nós perdemos é um peso, né? Porque se trata de uma doença, se trata de uma questão potencialmente prevenível, né? Então, aqui, oportunidades não é que enfim, poderiam ter sido implementadas para que o Brasil não tivesse esse tipo de marca histórica. Olhando para frente, aí já vem uma questão, ao meu ver, de, por um lado, um orgulho muito grande, né, de todo o esforço da vacinação, né? O Brasil é reconhecido mundialmente como um país que vacina muito, tem um plano muito capilarizado, né, de vacinação, por uma trajetória já muito consolidada de várias campanhas ao longo de décadas. E o que se viu é que, a partir do momento que as vacinas foram disponibilizadas, a mobilização se colocou em prática de uma maneira muito intensa, né? E nós estamos chegando a taxas de vacinação bastante razoáveis, e muito especialmente aqui no Sul e em Porto Alegre, despontando como uma das melhores taxas de vacinação do país. Dito isso, a gente também tem que olhar um pouco para frente com uma certa apreensão, porque ainda não está dominado o cenário. Nós temos ainda uma taxa de transmissão, o vírus ainda vem circulando, existe uma taxa de não vacinados, ainda as crianças não vacinadas indo para a escola. Então, existe aí ainda campos que podem nos levar a problemas lá na frente. E o meu temor é que haja uma desmobilização de coisas simples que a gente sabe que funcionam, que é o uso da máscara sempre e continuar cuidando o distanciamento, né, ficar em lugares abertos, reduzir ao máximo, né, os encontros sociogastronômicos, né, onde as pessoas tiram a máscara. Não dá para relaxar, gente. Eu acho que essa é uma mensagem que precisa ser passada, apesar de haver uma diminuição de novos casos e com a mortalidade, né, em declínio. Então, é um momento, ao meu ver, de um certo perigo, né, por achar que aquela coisa do já ganhou, né, e não é bem assim. Doutora Nadine, prazer em falar com a senhora nesse momento em que a gente enxerga a luz no fim do túnel, porque muitas das nossas conversas nesses últimos 18, 19 meses foram extremamente tensas. E eu queria que a senhora falasse um pouco do Clínicas, porque o Clínicas é um centro de referência e vocês devem ter perdido a conta de quantas vidas salvaram, mas tem certamente anotado um a um os pacientes que perderam, né, e os que ainda estão. Como é que está hoje a lotação no Clínicas em matéria de pacientes Covid e qual é a previsão de retomada mais consistente, digamos assim, daqueles atendimentos que ficaram represados por conta da pandemia?
Bom, Rosane, prazer de novo conversarmos. O Clínicas, vocês conhecem a nossa trajetória nesse ano e meio. Atualmente nós estamos dentro da CTI Covid, separada ainda da CTI não Covid. Isso por si só já é uma logística complicada no hospital. Hoje em dia nós estamos com 34 pacientes Covid. Isso representa 2 andares que nós precisamos isolar lá da CTI nova. Então, tem todas as equipes mobilizadas, dos quais estamos com 17 pacientes em ventilação mecânica e outros em hemodiálise. Continuamos mobilizando as equipes para os pacientes de CTI. Nós temos depois uma área ainda de pós-Covid na enfermaria, em que nós não podemos fazer a mistura de fluxos dos pacientes, então isso requer uma logística de separação importante dentro do hospital. Todo e qualquer paciente Covid que vai fazer um exame representa todo um cuidado que tem que se ter para as equipes que lidam com o paciente que vai fazer uma tomografia ou que vai fazer um outro procedimento qualquer. Então, a gente não pode relaxar nas medidas intra-hospital. Isso impacta na tua segunda pergunta, na segunda parte da tua pergunta, que é como fazer para retomar tudo que ficou para trás, né? E aí vem a nossa necessidade de implementar cada vez mais os nossos horários de bloco cirúrgico, né? O número de cirurgias represadas é bastante grande. O represamento na área de oncologia também. Estamos trabalhando aí com o Estado para fazer um esforço, né, para algumas áreas oncológicas que ficaram para trás, como, por exemplo, consultas na mastologia, né, para o câncer de mama. São preocupações grandes para o câncer de próstata, né, são os cânceres mais prevalentes. Todas essas pessoas, elas tiveram um atraso, né, e uma perda do tempo, né, de fazer os seus exames e revisões e procedimentos. E isso vai nos tomar meses para colocar em dia. Mas mesmo assim, a retomada plena do hospital, ela só vai acontecer quando nós pudermos desativar completamente as alas Covid ou que o Covid se torne uma outra doença infecciosa, como nós temos as nossas alas aqui de pacientes com outras infecções, e é o que nós imaginamos que vai acontecer em algum momento, em que nós vamos ter leitos de isolamento para pacientes Covid e dentro da CTI, leitos de isolamento que nós possamos trabalhar como nós trabalhamos hoje com alguns pacientes que têm doenças contagiosas. Mas isso vai levar um tempo. A senhora falou sobre a manutenção dos cuidados, o que é necessário ainda se fazer nesse momento para não ficar o clima de já ganhou e aí acabar perdendo de alguma forma. Em relação ao uso de máscara, a gente sabe que muita gente ainda não usa corretamente, tem gente que não usa por ideologia, mas tem um grupo ou grupos no Brasil que começam a dizer que é hora de flexibilizar cidades, estados, e o próprio Ministério da Saúde tem falado que vai discutir sobre isso. Qual é a sua avaliação nesse momento? Eu acho que é absolutamente inoportuno descontinuar o uso de máscaras. Temos exemplos no mundo inteiro, né, de locais que descontinuaram a máscara. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, por exemplo, o Texas, a mesma coisa, onde houve um recrudescimento importante e aumento de casos indo para o hospital. Eu acho que a máscara vai ficar por um bom tempo. E eu acho que máscara, vacina, distanciamento é muito mais do que uma questão individual, é uma questão de comunidade, é de respeito ao próximo. Então, eu não gosto de que a gente coloque no tempero desse tipo de coisa questões ideológicas, elas são totalmente inoportunas. Uma coisa é discutir, né, posições políticas e ideológicas num fórum de discussões, perfeito, se a democracia é assim mesmo. Mas quando se trata de saúde pública, em que a minha decisão vai impactar no meu colega, na pessoa que está passando por mim, aí eu já tenho alguma dificuldade de aceitar isso como uma coisa adequada. Eu acho que nós estamos lidando com um problema de saúde pública e a minha decisão de usar ou não máscara, de me vacinar ou não, ela pode impactar de maneira negativa num colega, numa pessoa que está conversando comigo. Então, eu acho que isso não pode entrar na pauta. Quero dizer para vocês que, do ponto de vista pessoal, né, acho que cada um tem que refletir muito bem
independente de questões que possam ser colocadas por este ou aquele outro ente da gestão. Acho que cada um tem que refletir muito bem sobre o seu papel nessa pandemia. No auge da pandemia, doutora Nadine, muitas vezes nós fomos para as janelas aplaudir os profissionais de saúde, o mundo foi para as janelas aplaudir os profissionais de saúde. E muitas vezes nós falamos aqui do estado de exaustão em que eles estavam. Qual é a situação hoje? Eu sei que a senhora também conversa com outros dirigentes de hospitais. Qual é a situação das equipes depois de tempo tão longo, né, de tratamento intensivo com a Covid, de alguns momentos de trégua, de altos e baixos, e agora uma sensação de que finalmente as coisas estão começando a entrar nos eixos? Bem, eu acho que a exaustão e o burnout não é ainda uma questão resolvida, mas foi possível, né, que as pessoas tivessem feito já algum rodízio, férias, né, já se conseguiu trabalhar para conseguir, teve períodos que ninguém podia tirar férias no hospital, né? Isso já consegue ser mitigado nos últimos meses, então isso arrefece um pouco isso, mas acho que ficam cicatrizes, sabe? Ficam cicatrizes daquilo que se viu, daquilo que se viveu, né? Frente a esses pacientes e famílias. É muito duro, né, ver pessoas jovens morrendo por uma doença como essa. Então, isso são cicatrizes que vão ficar, e eu não sei dizer quanto tempo vai levar para isso passar, e ao mesmo tempo as pessoas precisam realmente respirar fundo e voltar às suas atividades, porque muitos foram bloqueados. Então, o nosso grupo aqui, ele aos pouquinhos está se realocando nos seus postos de origem de trabalho. Isso vai exigir uma readequação. Eu acredito que 2022 ainda vai ser um ano de rearranjos, né, sabe, do ponto de vista operacional e até pessoal. Eu sei de pessoas que estão considerando desistir da medicina, por exemplo. Colegas diletos, extremamente capacitados, que estão reconsiderando a vida do ponto de vista profissional. Olha o impacto disso, né? Então a gente tem que cuidar muito como que vai ser feita essa reinserção e entender que cada um tem as suas marcas. Tem uma decisão do Ministério da Economia que começa a repercutir de maneira mais forte agora, mandando cortar 90% dos recursos destinados à ciência. Cai de 690 milhões de reais do orçamento para 55 milhões. Isso afeta diretamente questões de saúde, mas também em outras áreas da inovação. Qual é a importância, a gente sabe disso, mas gostaria de ouvir da senhora, dentro do Clínicas, que desenvolve pesquisas, que desenvolve estudos que mostram maneiras de minimizar os problemas de doenças aqui dos pacientes do Rio Grande do Sul, a importância da ciência, a gente sabe não só da vacina, que é o que nesse momento nos salva, mas também da ciência no dia a dia do Hospital de Clínicas. Eu acho que é uma decisão equivocada, é uma decisão que não consegue entender ou talvez valorizar o horizonte e o tanto de conhecimento científico que nos permitiu tomar decisões acertadas dentro dessa pandemia, e quem seguiu a ciência, quem seguiu as publicações de melhor qualidade, tiveram melhor sucesso no manejo dessa pandemia, isso é inequívoco. O Hospital de Clínicas é um hospital público, então vai ser impactado por isso, na medida em que muitos dos nossos colegas pesquisadores dependem, de uma certa forma, de fomento de verba pública como o CNPq para conduzir seus estudos. É lamentável que se observe esse tipo de redução de recurso neste momento, né? Por exemplo, tem um estudo maravilhoso feito aqui pelo grupo da professora Maria Inês Schmidt, professora do Duncan, publicado numa revista de altíssimo impacto sobre o uso de máscaras, né? Um estudo começado e pensado aqui com pesquisadores de alto nível de epidemiologia, são reconhecidos internacionalmente, sobre o uso de máscaras, ou seja, reforçando essa importância, né? Então, como não valorizar isso, né? Então, é uma pena, além das vacinas, como tu mesmo falaste, tantos outros elementos. O Brasil acabou se destacando uma série de publicações, de estudos
multicêntricos, que agora foram objeto de muita homenagem, né, pelo tanto de impacto científico que foram publicados a respeito de uma série de estratégias terapêuticas, e são estudos brasileiros reconhecidos e publicados internacionalmente com muito esforço, né, e reconhecidos, assim, com revistas top internacionais. Então, a gente, apesar de tudo, a ciência brasileira conseguiu, né, ter publicações relevantes na área, e é da gente realmente lamentar que não haja um fomento protegido, né? Ter um orçamento protegido para pesquisa e ciência seria essencial para que a gente continuasse tendo uma relevância aí, científica que o país merece. Nesses últimos dias, a gente tem visto um caso que é de uma instituição privada, de um plano de saúde privado, o caso Prevent Senior. Eu sei que não dá para comparar porque nós temos aqui um hospital de excelência que é o Clínicas, esse caso não é do Rio Grande do Sul, mas eu queria, doutora Nadine, que a senhora falasse um pouco sobre esses experimentos com pessoas que foram feitos sem base científica e que resultaram, conforme depoimento das famílias, resultaram na morte de pessoas. Como é que a sociedade pode se proteger para que isso não se repita? Olha, Rosane, o que a gente procura se pautar sempre, né, é tomar decisão médica, assistencial, na melhor evidência científica. E eu posso te dizer com muita tranquilidade, da maneira com que a gente lida com esses aspectos aqui no Clínicas, isso jamais seria algo pensável numa instituição como o Hospital de Clínicas e como várias outras que eu conheço, onde a evidência científica norteia a tomada de decisão, sem outras ingerências. No momento em que a minha relação médico-paciente ela é norteada por outras variáveis, a gente entra num terreno que pode nos levar, né, a coisas sombrias, né, muito, muito ruins. E eu acho que, na verdade, é tão simples saber ler a literatura e criticamente tomar as decisões para melhorar a vida dos pacientes. É muito simples, não tem mistério, é assim que a gente ensina para os nossos alunos, para os nossos residentes. Mas não pode misturar isso com outras variáveis, porque aí não dá certo. Não pode dar certo. Não pode dar certo uma ingerência, financeira, política, ideológica, na relação médico-paciente quando a gente está cuidando de doente. Então, é a receita de problemas, de dimensões enormes, e os pacientes se tornam muito vulneráveis, né? Os pacientes acreditam. Os pacientes, quando eles entram num consultório, eles entram num hospital, a tendência do paciente que está fragilizado e doente é acreditar no que a equipe vai decidir fazer, né? Isso a gente vê no dia a dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a confiança que os pacientes e as famílias depositam nosso julgamento. E o que a gente viu em outros lugares, enfim, foi uma contaminação muito grande de tomada de decisão. Então, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser técnico, e ler a literatura e fazer aquilo que a melhor evidência indica. O resto é problema grave. Nós lhe agradecemos, doutora Nadine Cláudio, diretora-presidente do Hospital de Clínicas, e conversando com a senhora, mandamos abraço a todas as equipes do Clínicas e dos outros hospitais aqui do Rio Grande do Sul que têm trabalhado bastante. Um abraço para a senhora, obrigada. Muito obrigada e seguimos na luta aí.